Então, para falar para nós temos o Clóvis. O assunto dele é transtornos psicológicos à luz da psicologia profunda. Ele é da comunidade Espírito Esperança e é meu esposo. Toda vez que a gente faz a duplinha aqui, né, costumam falar sobre isso, implicar, ou ele implica. Então, eu já me denunciei, porque aí qualquer implicância vocês vão entender, tá? Clóvis, é sempre um prazer você falar para a gente. É sempre um prazer estar contigo e com todos que aqui estamos nessa noite. É muito bom estar aqui, obrigado pela presença de todos aqui na Sociedade Praiana de Estudos Espíritas. Acima de tudo, nos preocupa muito o que vem acontecendo na humanidade. Vivemos um momento extremamente delicado, principalmente no que tange à saúde psíquica. As pessoas estão com muita dificuldade de viver os desafios. Vivemos uma sociedade hiperansiosa e muito preocupada apenas com facilidades de uma vida material. E por isso mesmo trouxemos esse assunto. Alguns já perguntaram, da onde vem, Clóvis, essa psicologia profunda? Vamos refletir um pouco mais. O que é profundo? É aquilo que ultrapassa o raso. É aquilo que nos convida para uma imersão em nossa consciência. É aquilo que nos faz buscar razões por trás da superfície. Vamos refletir um pouco, então, nesta noite, um pouco sobre estes assuntos que trazemos. Vamos lá. Primeiro, começamos com um médico que teve e tem um papel significativo para a espiritualidade no seu tempo enquanto médico. Seu nome, Adolfo Bezerra de Menezes. Ele questionou em seu tempo, eu estou andando para trás, vamos embora. Ele questionou em seu tempo, em 1920, a visão da loucura com a obra A Loucura sob um Novo Prisma. Ele começava a analisar que os processos psíquicos deveriam ter uma parte material e uma outra imaterial como parte do fenômeno do adoecimento. Ele está andando automático. Compreende-se como... E ele também diz, temos que não confundir no tratamento a parte física com a parte psicológica. É bem interessante que em 1920... Então já existia por parte desse médico uma preocupação que uma parte era orgânica, e essa se desenvolveu bastante. Nós hoje temos a neurociência, temos uma ação neuroquímica bastante desenvolvida, temos inúmeros medicamentos que são utilizados para a saúde mental e que auxiliaram em muito a minimização dos sintomas. Como o Dr. Bezerra bem nos disse, a parte material teve uma evolução. Não só isso, temos diagnósticos de doenças mentais pela Associação Psiquiátrica Americana, que se chama DSM, temos também o estudo da Classificação Internacional das Doenças, que é o CID, que vem progressivamente compreendendo melhor estes processos de adoecimento. Mas esta parte material que Bezerra nos fazia, nos convidava à observação, ainda estamos vendo grande problema. Por que eu posso dizer isso? Porque ainda temos um sistema único de saúde no Brasil sobrecarregado. Por mais que tenhamos desenvolvido processos cirúrgicos de alta complexidade, temos uma aparelhagem diagnóstica nunca antes imaginada,
temos a computação em grande parte dos procedimentos médicos e cirúrgicos. Temos medicamentos também que se desenvolveram ao longo dessas décadas, desde a fala de Bezerra de Menezes, mas o sistema continua muito doente. A depressão, a cada tempo, vem se desenvolvendo e, sim, se transformando igualmente numa pandemia. Estamos ouvindo falar nesse termo, pandemia, mas a preocupação maior é uma pandemia silenciosa. Por que é pandemia? Porque a depressão acontece aonde? Em todos os locais do mundo. Não é isso que é uma pandemia? Quando se espalha em todos os ambientes do mundo? E alguém pode dizer que tem algum local que está livre de depressão? Nós também, infelizmente, temos um crescimento assustador das ideações, tentativas e suicídios em muitos países do mundo. Isso tudo mostra que ainda falta olharmos para esta causa imaterial, pois se desenvolvemos muito na parte material, nos falta então algo para diminuirmos essa prevalência de doenças como as doenças depressivas. Mas não só elas têm crescido, e os transtornos de ansiedade ou comorbidades relacionados ao mesmo. Comorbidades são processos que acompanham a ansiedade e que igualmente prejudicam a saúde mental. Isso tem crescido muito pela hiperexcitação psíquica que temos vivendo neste século da comunicação de massa, que favorece a divulgação das imagens, a divulgação de um conteúdo, nem sempre um conteúdo de qualidade. Estamos também numa era de fake news, de notícias falsas que são colocadas, nem sempre objetivando o equilíbrio e a verdadeira saúde das pessoas que estejam vivendo. Também trouxemos nesta mudança que o DSM-4, que é esse diagnóstico das doenças psíquicas, já se abre aos problemas espirituais e religiosos que foram incluídos no eixo 1, outras condições que podem ser um foco de atenção clínica. Ou seja, a psiquiatria mundial começava a se abrir para esse material. Ela via que não dava para abrir mão desse olhar, como sugerido por Bezerra, desta visão imaterial para os transtornos psicológicos. A tal ponto que Alexander Moreira de Almeida, psiquiatra, ele passou a ser coordenador da seção de espiritualidade e religiosidade tanto da Associação Brasileira de Psiquiatria quanto da Associação Mundial de Psiquiatria. Então, esse departamento foi criado na brasileira, na mundial, e tem um pesquisador psiquiatra brasileiro que está participando dessas duas comissões. Ele, inclusive, pesquisa muito a respeito destes transtornos nessa esfera imaterial. Também ele traz neste trabalho que ele desenvolveu junto com Etzel Cardena, que foi um diagnóstico diferencial entre essas experiências espirituais não patológicas das patológicas para o CID-11, que é essa classificação internacional das doenças, de que algumas crenças ou experiências religiosas e espirituais podem afetar a saúde e também a forma com que os pacientes lidam com os problemas e os transtornos mentais. Ou seja, podem afetar a saúde, nós podemos ver nos dois sentidos. Porque sabe-se hoje, através de inúmeras pesquisas, que também vários dos processos religiosos ajudam a uma melhor saúde mental. Religiosidade hoje já está comprovadamente como
através de vários dos seus processos, como a meditação e as orações, como uma construção, como um instrumento positivo para a saúde mental. Por outro lado, determinadas práticas também podem afetar negativamente a saúde mental ou a maneira como lidamos com transtornos, porque algumas esferas religiosas ou alguns daqueles que a seguem podem entender transtornos mentais como transtornos religiosos e, dessa forma, não fazer o cuidado médico, o cuidado de saúde adequado. Também nós temos que observar que existem experiências espirituais saudáveis, que em nada prejudicam a pessoa quando elas são executadas em equilíbrio. No nosso caso, do movimento espírita, nós temos inúmeras práticas mediúnicas que em nada, quando feito com uma educação, com uma qualidade em seu processo, com uma adequação em suas práticas, prejudicam aqueles que participam dessas atividades. Mas, na obra Pensamento e Vida, Emmanuel nos convida a analisar que o que classicamente prejudica tanto o corpo quanto os males do corpo enfermo quanto do corpo são, é o pensamento sombrio. Como nossa esposa, e que nos antecedeu, nos lembrou, vivemos um momento em que temos que tomar cuidado com esse pensamento sombrio. Temos que manter o nosso estado de esperança e confiança. Este é um momento em que todos devem ser convidados à fé raciocinada que a doutrina espírita nos trouxe, para que possamos alicerçar a nossa capacidade de lidar com tudo isso que estamos vendo acontecendo em vários países do mundo. Inúmeros outros momentos já vivemos na história da Terra em que outras patologias também se espalharam a nível físico, mas precisamos usar então de todo o conhecimento que já adquirimos no cuidado das nossas emoções, da nossa mente, para sabermos lidar com maior qualidade os desafios que se apresentam, através do que estamos vivendo, com o surgimento de mais uma patologia de contágio ambiental. Ok? Então, vamos cuidar do nosso pensamento para cuidar do nosso corpo são e sadio. Uma excelente orientação para esses tempos de crise. Cuidarmos do pensamento. Também, uma obra que dá a base para o tema de hoje é essa obra chamada Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. É importante ressaltar que Joana de Ângeles foi um estudo que durante décadas estudou o pensamento profundo de Carl Gustav Jung e trouxe vários dos conteúdos estudados pelo mesmo para a doutrina espírita através dos seus livros. Ela nos faz refletir que a moderna psicologia profunda, mediante a visão transpessoal, elimina toda a sombra do indivíduo e da coletividade, identifica as causas reais desses distúrbios decorrentes de processos mentais enfermiços que a morte não eliminou. É assim que Joana nos faz entender o que é uma psicologia profunda. E ela nos cita, ela tem uma visão transpessoal. Existe, igualmente, também uma especialização chamada psicologia transpessoal, por isso ela fez questão de dizer visão transpessoal. A psicologia transpessoal tem essa visão, mas
toda a psicologia que se aprofunda para buscar essas causas dos distúrbios, busca eliminar essa sombra do indivíduo e da comunidade em que ele se encontre. Coletividade, comunidade, sistema envolverá quem? A família, o meio, a cidade, o estado, o país. Agora com a internet, todas essas informações que de alguma forma podem estar afetando o quê? O nosso psique, as nossas crenças, os nossos conhecimentos conscientes ou inconscientes. Então, também numa obra em que foi estudado várias das suas obras, que se chama Refletindo a Alma, Joana nos fala, quando se conhece a causa, então, do conflito, é mais fácil diluir o conflito e abrir o campo para experiências edificantes. Volta a lembrar que precisamos identificar a sombra e aonde ela está no inconsciente, onde ela se estrutura, ela usa o termo hominiza, porque Jung trazia a informação que ela atua como se fosse um arquétipo. O que quer dizer isso? O que é hominizar no inconsciente? É que algumas vezes, dentro de nossa mente, nós podemos ter conteúdos tão fortes, tão significativos, que eles nos dão verdadeiros comandos internos, incentivos internos. Alguns autores chamam isso, inclusive, de um processo de auto-obsessão, ou quando personalidades ou subpersonalidades podem se manifestar. O que Joana nos traz é da importância de que se comece a compreender essa origem e iluminar essa área para restaurar a saúde. Mas iluminar como, Clóvis? O que ela propõe? E é isso que nós vamos refletir juntos nesta noite. Não precisa passar. Vamos ver, parou agora. É para lá? Ah, para cá? Ah, é para cá. Então ela fala mais um pouco sobre a sombra, explicando melhor o que é a sombra. São as experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas. Também os insucessos, os abusos, os desgastes a que a alma viveu. Porque a visão transpessoal não para na nossa encarnação. Ela entende que nós podemos estender esse conteúdo para outras existências, em que eu posso trazer essas informações e que elas ainda participam dessa sombra, elas podem trazer insucessos de outras eras, abusos de outras eras, desgastes que favorecem que nessa existência gatilhos do meio, gatilho seria o quê? Estímulos, situações semelhantes que eu viva nessa experiência encarnatória, eu ativo este transtorno, esta compulsão, esta condição de dor, de desequilíbrio, de transtorno. Conseguem? Estão conseguindo acompanhar? Então, ela continua. Ela continua mostrando naquela parte em que ela diz que algumas vezes a pessoa pode fazer o quê? Estar mergulhado na sombra, mas, através de uma máscara, buscar o quê? Projetar uma imagem irreal de um comportamento que está longe de possuir. Isso hoje, então, está bastante comum, pois nós temos uma mídia que muitas vezes estamos vendo as pessoas colocando imagens ou colocando momentos em que eu estou muito longe
de olhar para as minhas imperfeições, menos ainda me libertar das mesmas. E eu alimento muito mais uma máscara de proteção para que eu não olhe para os meus verdadeiros conflitos que precisam ser solucionados. Ok? Então, Joana nos pede também para tomar cuidado que algumas vezes, quando eu uso a máscara, eu tendo a julgar muito o problema do outro e não olhar para quem? Para o meu. Por que isso? Porque eu vou espelhar no problema alheio aquela imperfeição que eu não quero ver em quem? Em mim mesmo. Então eu vou ver no outro a imperfeição que eu estou fugindo, porque eu quero usar esse disfarce, essa máscara, esse comportamento irreal, mas eu não entendo que aquele comportamento do meu parceiro, do meu companheiro, da minha irmã, da minha colega de trabalho, daquele que convive comigo, me aborrece profundamente. A leitura inicial, inclusive, da autolibertação, Emmanuel também mostra isso no livro Fonte Viva, que algumas vezes eu não me liberto porque eu fico preso a esse rancor, a essa mágoa, que eu não entendo nem de onde vem. Por que que aquela determinada colega da minha escola, do meu trabalho, me aborrece tanto? Por que que eu ainda sou tão mexida por aqueles comportamentos? E aí, eu muitas vezes tenho dentro desta dificuldade de olhar para a sombra uma insegurança emocional. O que é uma insegurança emocional? Uma dificuldade em ter uma autonomia, um olhar profundo para si, para identificar essa sombra. E nessa insegurança emocional, eu tenho dificuldade para enfrentar os desafios. Eu posso, como citou Joana, ir para a máscara, mas eu também posso cair numa área mais perigosa, que são as compulsões, tão comuns no século XXI. E que, inclusive, o marketing incentiva, pois alguma dessas compulsões é das compras, do uso abusivo de medicamentos, da alimentação, do uso abusivo de anfetaminas, de produtos para aumentar massa muscular, ou mesmo de cirurgias que não sejam nem restauradoras, mas para construir um corpo irreal, participando da nossa máscara, da nossa fuga de nós mesmos. Quando também dos jogos que agora, na atualidade, podem ser físicos ou virtuais, que é uma nova modalidade de jogos que também levam muitos à exaustão e a um grande processo compulsivo. E a própria internet e o próprio estímulo têm favorecido esta fuga da realidade e a manutenção desta insegurança. Então, todos esses mecanismos de fuga da realidade e necessidade de afirmação desta personalidade que eu não consigo cuidar a partir de mim mesmo, eu preciso através de quem? Do meu grupo de convivência. Ainda a presença dos amigos é muito importante, a presença da mídia é muito importante, e eu acabo tendo dificuldade de me posicionar como um ser singular, como um ser transpessoal que precisa buscar e equacionar as suas incógnitas, como bem dito por ela. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, ele nos fala que é sobre a alma e o sentimento que nós temos que atuar. E que a ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos. Ou seja, eu posso, através do uso da medicação, sim, minimizar os sintomas, amenizar uma condição grave psíquica
dando condições ao desenvolvimento desses processos profundos de psicoterapia, mas nem sempre, como disse Kardec nessa obra, destruir o princípio mórbido que reside nesta alma transpessoal, que vive inúmeras existências e que traz este conteúdo ainda gerando consequências psíquicas no presente encarnação. Ou seja, todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. Repetindo a primeira fala, ou seja, enquanto não formos ao imaterial, enquanto não ultrapassarmos apenas uma visão material das doenças psíquicas, ainda não atingiremos a origem profunda dos transtornos. E muitos ainda precisarão de grandes doses medicamentosas, internações que acontecerão tanto nas compulsões quanto nos transtornos psiquiátricos e que nem sempre levam a este equilíbrio interno, este equilíbrio mais profundo do ser, esta saúde da alma. Na obra Autodescobrimento, também de Joana de Ângeles, uma busca interior, ela começa a nos dar uma noção de como fazer essa mudança. Primeiro, é necessário despertar a consciência. Não adianta a fuga, não adianta as compulsões, não adianta só o material, está claro? Através de tudo que foi trazido até agora, e é o que a gente insiste, numa terceirização do processo. Por isso nós, pais, todos aqueles que se encontram e aqueles que assistirão no futuro esta palestra, porque ela está sendo gravada, nós sugerimos que esta busca mais profunda, esta família que reflita mais profundamente sobre as possíveis causas e origem destes processos de desequilíbrio no lar. Porque muitos dos equilíbrios nascem dentro do próprio seio do lar, nas relações entre pessoas. Tá, então ela nos fala, é necessário adquirir consciência no sentido profundo, é necessário equacionar essas incógnitas, também é necessário assumir a responsabilidade sobre si mesmo, que se chama autonomia. O que Joana quer dizer? Nem sempre o profissional sozinho, seja ele um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista ou qualquer psicoterapeuta, ou a casa espírita, a evangelização, a escola, o professor, o pedagogo, conseguirá atuar nesta área sem o concurso da família, sem o concurso da própria pessoa que esteja sentindo este transtorno, pois é um trabalho que precisará de muitos reunidos para buscar esse equilíbrio. E aí também temos que lembrar que as nossas mentes se comunicam. Pesquisas da neurociência vêm trazendo que cada vez mais que a mente humana tem a capacidade de transferir conteúdo psíquico a outra mente, que nós somos muito mais afetados pelo outro do que imaginamos. De uma forma materialmente falando, através daquilo que André Luiz chama de formas de pensamento, que é essa transferência de conteúdo. A Universidade de Washington fez inúmeras pesquisas que mostraram essa transferência de conteúdo em pessoas sobre a análise através de aparelhos de neurocognição, de compreensão, se esse estímulo poderia ser transferido entre pessoas. E inúmeros outros institutos de pesquisa mundo afora têm observado a repetição dessa transferência de conteúdo psíquico entre pessoas, dessa importância da emoção social,
do vínculo entre pessoas. Só que esse vínculo pode ser negativo ou positivo. O vínculo é a conexão, mas a qualidade precisará ser trabalhada. Ou, na obra O Ser Consciente, ela nos fala, quando buscamos alguém com sinceridade e ele nos devolve fidelidade, sentimos uma sensação positiva. Mas algumas vezes buscamos alguém e não há para outra pessoa essa resposta positiva do nosso estímulo, da nossa busca de equilíbrio nessa relação. Aí nós precisamos lembrar para não trazer esse problema para nós, para não fazermos uma empatia de forma negativa, trazendo o problema para o outro, como a leitura inicial nos convidou à reflexão sobre uma forma de mágoa, de ressentimento, de rancor. Como ela cita, somos o que expressamos, de que não podemos nos arrepender, nem devemos nos sentir magoados com essa não reciprocidade. Estou falando muito rápido, porque o tempo está muito urgindo. E ficarmos magoados quando não estamos recebendo esse retorno no tempo que gostaríamos. Também somos muito impacientes, queremos esse retorno muito rápido, não investimos suficientemente nessas relações. Continua Joana, aceitar o mau humor alheio é sintonizar com ele, permitir que nos digam e imponham como devemos agir e nos comportar. Isso tem acontecido muito nesse século. Através de grupos na internet, de grupos no celular, nós temos essa intensa comunicação e resposta quase que imediata aos nossos estímulos, ao nosso convite. Aquilo que no passado demandava tempo, que era longo, você mandava uma carta que demoraria semanas, meses para chegar, nós hoje mandamos instantaneamente, sem dar tempo sequer do outro refletir, ou nós mesmos, a resposta já vem. Nem sempre bem pensada por aquele que recebe a mesma. E muitos de nós trazemos esse mau humor para a nossa estrutura psíquica, nos sentindo abandonados, nos sentindo incompreendidos, nos sentindo excluídos e vivendo uma verdadeira dor psíquica, altamente prejudicial a nossas relações. Para complicar, como estamos aqui numa casa espírita, também além dessa influência entre encarnado, entre o grupo social em que estamos reunidos e participantes, temos também a possibilidade de companhias ou desafetos de outras experiências encarnatórias se aproveitarem dos nossos transtornos para se fazerem presentes e ainda mais prejudicar essa nossa mente já em desequilíbrio. E é o que nos fala o professor Lamartine Paliano Júnior na sua obra Laudos Espíritas da Loucura. Ele faz uma obra estudando vários dos transtornos que ele pesquisou num centro de pesquisa dos processos espirituais que desenvolveu aqui no Espírito Santo. E ele nos diz, no momento em que acontece esse desencadeamento de emoções conflitantes, é que os espíritos obsessores encontram o indivíduo.
E neste momento, o indivíduo lembra-se das situações passadas em outras vidas, dos traumas, dos crimes e dos desafetos. Como que a gente lembra? Mas, Clóvis, eu não me lembro. Mas você pode sentir esse aumento do seu mal-estar. Lembra que eu falei que um gatilho de uma experiência de outra vida pode encontrar alguma situação nessa e vem à tona um mal-estar de forma exagerada ou muito intensa? Neste momento, pode vir uma lembrança, uma ideia, um sonho, uma imagem que eu meio que não compreendo ser minha, mas que favorece, segundo o Palhano, e segundo vemos em muitas das reuniões mediúnicas que participamos, que eles nos encontram e passam a nos seguir, a acompanhar, para ter ao nosso lado a presença nessas situações de desvio, então, nos incentivando ao desvio, a partir do transtorno, aquelas compulsões, para atuarem como verdadeiros vampiros psíquicos, energéticos, ou para verdadeiramente prejudicar-nos por algo que eles ainda não conseguiram perdoar. E aí eles favorecem ainda mais o desenvolvimento desses transtornos. Na mesma obra já citada, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana, concordando com Palhano, nos diz: a gênese de muitas das psicopatologias encontramos a presença de cobradores espirituais, desses espíritos de outras existências que ainda não nos perdoam. Embora desvestidos da roupagem físicas, desencarnados, na dimensão espiritual, eles permanecem em lamentável situação de vingança. Eles, inclusive, em transtorno mental. Então já tem uma coisa interessante. É um espírito falando que também na espiritualidade eu posso continuar em que condição? De transtorno mental. Se eu continuo em condição de vingança. Ou seja, qual o grande patrimônio que nós podemos ter nesta vida? Desenvolver a saúde mental. De material, como citou Paulo, como citou Emmanuel na leitura inicial, nós não levamos nada. Mas enquanto saúde mental, nós levamos para outra dimensão, a dimensão espiritual, e mais, como estamos entendendo nessa noite, para a vida futura, para a condição que estaremos na próxima existência. Segundo palavras que os Espíritos nos trazem essa noite. Gerando dilacerações psíquicas naquele que os ofenderam e não tiveram tempo, nem oportunidade ou interesse para se reabilitarem. Esse finalzinho é bem interessante. Tempo, oportunidade ou interesse para se reabilitarem. Então, se eu não me reabilitei dos processos enfermiços do passado, mais ainda eles vão ver, você continua falhando o que falhou no passado. Aí este espírito que não te perdoa, não vendo a sua mudança de atitude, passa ainda mais a prejudicá-lo. Ou seja, qual uma excelente oportunidade que temos nessa existência? A reforma íntima. A melhoria moral, o desenvolvimento das virtudes, pois assim mostraremos para essas companhias que nós estamos o quê? Tendo interesse, aproveitando as oportunidades e nos reabilitando progressivamente. E aí, nós podemos todos convidá-los. Querem nos seguir? Pode seguir. Venham nos seguir para escolas de estudo espírita cristão. Venham nos seguir para os momentos de prece. Venham nos seguir no Evangelho no Lar. Venham nos seguir nos momentos de meditação, no momento de oração,
momentos em que estaremos lendo livros que possam elevar o nosso conhecimento e a nossa reforma íntima. E aí juntos, nós e nossos companheiros de outras existências, iremos nos reabilitar. Também, Joana nos pede, na obra Triunfo Pessoal, que devemos buscar, então, esta individuação, termo que muito nos ensinou Jung. Essa busca de encontrar o nosso self, o nosso ser interior, este autoconhecimento em sentido profundo, nesta visão da psicologia profunda como ela nos ensina. Principalmente para aqueles que conduzem pesadas cargas procedentes das encarnações passadas, que desencadeiam conflitos e tormentos que precisam de psicoterapia para serem superados. Mas, Clóvis, como que eu vou saber que eu tenho uma carga pesada de outra existência? Ora, pais, ora, cada um de nós, pela quantidade de dificuldades que cada um de nós tem, ou que vemos em nossos filhos. Quem aqui é pai sabe, todos os nossos filhos são iguais? Ou eles têm características que diferenciam um do outro? Que nós podemos ver as suas dificuldades e virtudes quase que aparentes. Mas nós precisamos nos educar enquanto pais, nos educar enquanto pessoas, a não fugirmos ao necessário trabalho de psicoterapia, quanto mais pesada essa carga, que seja em uma criança que nasce com N dificuldades, desde muito cedo, que podem ser psíquicas ou físicas, precisarão ainda mais de um concurso de pais que possam ajudá-las no equacionamento dessas dificuldades. Pois o nosso grande compromisso em receber essas almas em nossas famílias. Ok? Então, ela nos dá essa orientação e nós só lembramos na mesma obra que ela fala que isso não é fácil. Que tomar consciência deste inconsciente que tem tanto conteúdo não é simples, pois muitas dessas experiências passadas são fortes, são dolorosas, são processos que ainda estamos longe de tomar consciência da sua profundidade e das suas dificuldades que foram naquele tempo de serem vivenciadas. Por isso que ela fala naquela outra citação, situações ainda não vivenciadas, que nós ainda não conseguimos vivê-la em plenitude, que nós ainda fugimos daquilo que era necessário ser vivido durante a experiência encarnatória, através daqueles vários mecanismos citados de fuga à necessidade do equacionamento do conflito. Então, esse inconsciente tem esse conteúdo que nós precisamos e devemos assimilar como nosso, como parte desse psique profundo que precisa ser desvendado. Em uma outra obra, O Espírito de Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, chamado Prazeres da Alma, ele fala que também, além da consciência desperta, é necessário iluminar essa consciência. Termos um processo de individuação iluminativa, em que vamos iluminando progressivamente essa consciência. E ele cita, a consciência iluminada é a salvação das almas, aonde Kardec nos pede para atuarmos, aonde Bezerra nos recomenda que está a gênese, e Joana também, de grande parte das psicopatologias. Ela não despertará, esse reino dos céus não despertará em nosso mundo interior enquanto estivermos atrelados a moderno externo de vida, ao sucesso naquilo que o mundo vê como sucesso. O sucesso como um sucesso material, o sucesso do luxo, o sucesso da glória, mas não uma glória daquele verdadeiro
vencedor de si mesmo, daquele verdadeiro homem de bem, filho de Deus, que segue os seus mandamentos. Isso só ocorrerá quando nos sintonizarmos com a essência divina que existe em nós, a qual será sempre o nosso porto seguro. Essência divina é todo o positivo que Jung nos chama de self, é nosso ser de luz interior. São todas as virtudes que já conseguimos desenvolver durante o nosso processo iluminativo transpessoal. Nós já temos essa bagagem igualmente. Nós temos sombra, mas nós já temos uma consciência de luz que podemos desenvolver como Jesus nos orientou na parábola dos talentos, no desenvolvimento dos talentos. Também no céu e inferno, ele diz que o Espírito tem uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo de atividade e de qualidade da alma. Ou seja, quanto mais eu desenvolver essas qualidades positivas, mais eu estarei iluminando-me, iluminando essa essência divina, esta consciência iluminada. Também na obra Céu e Inferno, ele diz: a intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. Então, como vamos saber se estamos nos iluminando? Observando se já conseguimos olhar nossas imperfeições para atenuá-las, as imperfeições, pois assim, diminuindo as imperfeições e aumentando os talentos e virtudes, estaremos iluminando e aumentando a pureza da nossa essência. Também, ele termina: a luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. E o adiantamento não é só a partir do conhecimento, mas da prática, de se colocar em prática através das obras, da utilização desse conhecimento moral em nossas relações afetivas, em nossas relações familiares, em nossas relações de trabalho, em todos os momentos em que nós vivemos em nossa experiência encarnatória. E Joana nos fala que a grande possibilidade de atuarmos nessa perspectiva da psicologia profunda é amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. Se eu ilumino a sombra, eu olho para as imperfeições, eu entendo que eu sou um ser imperfeito, que eu não preciso temer a morte, pois a morte não existe. Existe a luz que possamos construir em nós. Nós temos a clara consciência da existência de uma dimensão espiritual. Então não vamos temer a morte, vamos valorizar a vida, vamos tomar as precauções devidas neste momento em que somos chamados para sermos solidários, para uma empatia positiva, para aprendermos o verdadeiro amor, que é estarmos juntos com todos aqueles que precisam. Precisamos nos cuidar, precisamos ter medidas de higiene, sim, precisamos, como sempre precisaremos, e já foi necessário em nossa peregrinação encarnatória. Mas não podemos perder o amor, este pano de fundo, essa experiência transformadora, que deve movimentar as nossas relações sociais. Podemos ficar um pouco mais isolados, mas isso não nos impede de uma palavra de amor, isso não nos impede de momentos de fraternidade através dos meios de circulação de informações, como estamos aqui nessa noite fazendo.
Não vamos nos afastar de tantos que precisam de nós. Vamos manter vivo o amor, vamos manter vivo a luz, iluminando consciências, iluminando corações nesse momento que estamos vivendo na Terra, em especial em nosso país, através deste momento em que tantos estão temendo por um adoecimento físico, mas esquecendo, acima de tudo, da importância de trabalharmos o adoecimento psíquico, o adoecimento interior. Pois com ele teremos força, teremos dignidade, teremos condições de enfrentar as provas que sejam necessárias a serem superadas. Muitos aqui citaram no início das nossas conversas, que estávamos nos preparando, que já viveram difíceis momentos em sua experiência, como é o nosso caso. Momentos em que precisaram ser acolhidos pela ciência médica e que foram devidamente apoiados em suas dores. Igualmente temos que nesse momento mantermos em oração, mantermos nesta sintonia do bem, confiantes que todos aqueles que trabalham para a saúde física, para a saúde mental, possam ser apoiados neste intento de serviço ao bem. Também, para terminar, nós trazemos aquele que nos trouxe a orientação do amor, que neste momento, acima de tudo, não podemos esquecer. Ele veio também num momento difícil da humanidade, ele veio no momento que muitos viviam inúmeras doenças físicas, psíquicas, sociais. O mundo era dominado por um império altamente sanguinolento, que ceifava muitas vidas como a sua própria, através da crucificação. E em momento nenhum ele deixou de levar a palavra de fé, a importância do amor, a importância da fortaleza interior, e ele nos diz: portanto, tudo o que vos querei que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Também ele disse: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se mantivermos neste momento e em todos os momentos que possíveis adoecimentos físicos surjam em nossas vidas, ou dos nossos familiares, ou daqueles que de alguma forma estejam em contato conosco, a chama do amor, o reconhecimento que, acima de tudo, devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, tomando apenas as necessárias providências e precauções higiênicas, mas que isso não seja um elemento de afastamento do coração um do outro, que seja um elemento que nos impeça de falar, agir e nos comportar de maneira amorosa e consciente que não estamos e não estaremos desamparados pela espiritualidade maior e que ela se manifestará sempre que através da oração estivermos em sintonia com a mesma. E por último, ele nos diz, você consegue apagar a luz, Graça? Nós vamos então, a partir de agora, fazer um momento de reflexão em que, junto com ele, nós faremos a leitura desse trecho e teremos o passe coletivo através dessa espiritualidade que está conosco nessa noite e que estará com a nossa elevação a ela, com a elevação e iluminação de nossa consciência junto a nós nesse momento. Então vamos todos nos colocar numa condição de tranquilidade,
de relaxamento, de harmonia interior. Vamos fechar os olhos, vamos aprofundar a nossa percepção sobre nós mesmos. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Vamos lembrar da figura de Jesus, cada um trazendo a sua tela mental, a sua imagem, a sua presença. E ele nos disse: andai, enquanto tendes a luz, para que a treva não vos retenha. Quem anda na treva não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de reconhecermos contigo, através de teus sublimes ensinamentos, que temos luz. Que somos, acima de tudo, essência divina, luz interior. Abra o nosso coração, Senhor, a esse amor profundo. Pacifica nossa mente, Senhor, para que possamos nos sentir neste momento iluminados por Ti, Senhor. Pelas energias e luzes que venham dos nossos amigos espirituais, que pacifica o nosso ser, que tranquiliza a nossa mente. Neste momento, Senhor, pedimos igualmente que ampare a todos aqueles que de alguma forma estejam em adoecimento físico ou psíquico. Aqueles que estejam sofrendo neste intenso momento de provação por que passa a nossa humanidade. Permaneça ensinando os mestres Jesus a ter esta humanidade, de sermos cada vez mais humanos, de termos compaixão no cuidado com o nosso irmão, empatia no reconhecimento da dor alheia, caridoso, levando a todos que estiverem junto a nós uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de fortalecimento interior. A Ti, Senhor, aos amigos da espiritualidade maior, elevamos o muito obrigado por tudo que temos recebido neste caminhar. E pedimos que nos ajudem neste despertar de nossa consciência, nesse equacionamento de nossas incógnitas e conflitos, neste fortalecimento de nossa alma, de nossa mente, de nosso profundo ser interior. Ampara-nos, pois ainda somos muito vacilantes. Buscamos inúmeros mecanismos que não logram êxito e nos mantêm ainda em sintonia nem sempre de qualidade. Livra-nos, Senhor, de todo mal, pois sabemos que Tu podes, com toda a força unida a Ti, através dos irmãos que trabalham, em nome do bem maior e da evolução coletiva do mundo em que vivemos. Obrigado, acima de tudo, Senhor, pela vida,
pelo amor que nos ensinastes, por todos os ensinamentos morais que trouxestes a nós. E que possamos juntos seguir aos nossos lares, levando sempre a tua mensagem como direcionador nos momentos difíceis ou de aprendizado que possamos vir a ser convidados a vivenciar. Fica conosco, Mestre querido, ampara-nos, amigos espirituais, em todos os momentos que precisarmos do concurso de Ti, de todos vocês, hoje e sempre. Que assim seja.